E aí pessoal, beleza? Vamos falar sobre meninges, um pouquinho sobre cefaleia e sobre meningite, tudo bem? Só para a gente ter uma ideia desse processo, o foco principal são as meninges, mas já que meninge tem sempre a ver com meningite, todo mundo tem um pouco de dúvida, vamos trabalhar. Assista esse vídeo, dá um like, curte, entra nos meus vídeos aí e beleza, muito obrigado e até a próxima. E aí pessoal, tudo bom? Vamos bater um papo sobre meninges e falar um pouquinho também de cefaleia, já que é uma condição, né, muito comum a uma alteração, uma inflamação da meninge chamada meningite. Então vamos dar uma olhadinha no que é essa tal de meninge ou meninges, né, melhor dizendo. Então, o que são as meninges? Você imagina o seguinte, nós temos essa região aqui, né, a parte da cabeça envolvida pelo osso aqui, que são os ossos do crânio, tá? Frontal, parietais, occipital, temporal, esfenoide, todos esses ossos estão protegendo, né, o meu encéfalo. E temos ainda os ossos, né, que protegem a medula espinal, não é espinhal, é espinal. Então, nós temos toda essa estrutura. O interessante, antes de a gente falar da meninge, é lembrar o seguinte, ó, o encéfalo, a medula espinal, ou seja, todo o tecido nervoso, ele apresenta, em média, 65% a 70% de água, ou seja, é um tecido extremamente rico em água, o que torna esse tecido muito frágil. Então, o tecido nervoso ele é extremamente frágil e, sendo frágil, o risco de colapso, de lesões, é extremamente grande. Então, o que a natureza fez? A natureza criou armaduras, criou estruturas que acabam por proteger este sistema nervoso central. Então, olhando aqui no nosso esquema, aqui, ó, por exemplo, você tem aqui essa região da pele, né? Por exemplo, se fosse aqui a região do escalpo, onde você vai ter todos os tecidos envolvidos, né? Como o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido adiposo, tem toda uma estrutura protetora aqui. Aqui abaixo você está vendo, ó, nessa região, ó, aqui está representando um osso. É interessante, quando você pega os ossos do crânio, o interessante é você lembrar o quê? Que aqui esse osso, ele é classificado como diploe. Diploe, o que significa isso? Ele tem uma camada de osso compacto, outra camada de osso compacto, e no meio dessas duas camadas de ossos compactos, você tem um osso esponjoso. O que isso traz de diferença para proteger o sistema nervoso? Há uma distribuição de forças, qualquer impacto que ocorra aqui, a força acaba sendo distribuída entre todos esses pontos, não ficando concentrada em um ponto só, evitando aí lesões mais graves. Você já deve ter visto aquela imagem daqueles faquires que deitam em camas de pregos e não se machucam. É porque, como tem vários pregos por toda a extensão, a força do corpo dele, o peso, está sendo distribuído em cada prego, ou seja, ficando só um pouquinho de peso, não levando a lesão. Esse é o mesmo princípio, o princípio da distribuição das forças que ocorrem nos ossos díploes. Mas só isso não garante a proteção dessa área aqui, ó, que vocês estão vendo, ó, que interessante, ó, esta área aqui, que é, na verdade, a parte cortical, encefálica, a parte neural, a parte bem frágil. O que nós temos aqui? Nós temos membranas, e essas membranas visam também organizar uma estrutura de proteção ao cérebro, à medula espinal. Essas estruturas formam 3 camadas teciduais, chamadas de meninges. Então nós temos as 3 meninges. As meninges são logo abaixo do osso, indo em direção ao tecido nervoso. Então nós temos a dura mater, mater de mãe, mãe rígida, dura mater, que está aqui representada, aracnoide, o termo aracnoide ou aracnoide mater vem dessas projeções que vocês estão vendo aqui, essas traves da aracnoide, que lembram uma teia de aranha, aracno é aranha, então oide significa parece, mas não é, né? A aracnoide lembra uma teia de aranha. E por fim, a
pia mater, que está aqui. A pia mater é essa região mais aderida, mais grudadinha no tecido nervoso. Pia significa mãe, né? Pia significa cuidadosa e mater mãe, ou seja, a mãe mais em contato, mais íntima, mais cuidadosa. Então vamos lá. 3 camadas de tecidos, né, organizados trabalham como meninges. A dura mater, a mais externa, a aracnoide mater, aracnoide, a média, e a pia mater, a mais íntima ao tecido nervoso. Tudo bem? Então nós temos aí as camadas meníngeas. Aqui no corte na medula espinal, um corte transversal, a medula está aqui, eu cortei, estou observando a parte neural, você está vendo a parte nervosa, que seria a parte frágil, né? Você está vendo aí bonitinho. Aqui tem a parte neural e nós temos as meninges também. E olha de novo, ó, você tem todas as meninges aqui, ó, essa em cinza, representando essa mais grossa, mais densa, dura mater. A em verde, com as suas traves, suas projeções em forma de teia de aranha, essas trabéculas, essas traves, é a aracnoide. E aqui, esse rosa meio alaranjado aqui, grudadinho no tecido nervoso, é a pia mater. Então, 3 camadas, dura mater, aracnoide, pia mater. Veja que tem um espaço que nós vamos ser muito importante para a gente trabalhar, que é o espaço existente entre a aracnoide e a pia mater. Então, essas traves, essas teias de aranha. Então, você tem lá, grudadinho, ó, vamos aqui, ó, dura mater, aracnoide, e aí tem um espaço, e aí vem a pia mater. Este espaço aqui, entre a aracnoide e a pia mater, vai ter um nome, que é o espaço subaracnoideo. Espaço sub, abaixo da aracnoide, que nós vamos trabalhar, que ele vai ser extremamente importante. Voltando aqui, ó, em outra visão, para ficar bem claro, aqui você tem toda a estrutura óssea, tá? Protegendo, né, o tecido neural, né? Você tem os ossos do crânio e na medula espinal você tem um canal vertebral que é osso e a medula está no meio. Mas antes de chegar na medula, você tem o quê? Você tem as meninges. Vou pegar um lápis aqui, ó, para você entender, ó. Isso daqui seria a minha medula espinal. Então eu tenho o osso, a medula estaria aqui, mas esse espaço antes de chegar na medula, eu teria as meninges. Tudo bem? Então vamos lá. Aí você tem toda a parte do osso protetor, a dura mater, né? A dura mater. Aí você tem aqui a aracnoide, você está vendo muito bem aqui a camada aracnoide, nessa daqui, ó, que estava em mim aqui, ó. Aracnoide, tá vendo? Em pretinho aqui, aracnoide. Você está vendo em verde o espaço subaracnoideo, tá aqui, ó, espaço subaracnoideo, e em vermelho a pia mater. E aí veria o tecido nervoso. Tudo bem? Aqui mostrando mais uma vez para vocês, ó, você tem toda a estruturação aqui, ó. Você tem a dura mater, aracnoide, aí um espaço, ó, naquela teia de aranha, outro corte, com vasos, tudo vai ser importante, espaço subaracnoideo, e finalmente você tem a pia mater aqui, ó, até rebatida aqui para você ver, a pia mater, tudo bem? Observe já que nesse espaço aracnoide tem chegada de vasos sanguíneos, tudo bem? Que é extremamente importante porque nós vamos falar. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho das meninges, especificamente agora um pouquinho da dura mater. O que a dura mater é? Dura mater é uma membrana feita de um tecido chamado tecido conjuntivo denso, não modelado, um tecido fibroso, rico em colágeno, forma uma capa grossa, muito espessa, parecida com a do pericárdio fibroso, ela é bem densa, daí o termo dura mater, né? Então nós vamos trabalhar. Você tem as 3 meninges, né? A dura mater, a aracnoide e a pia mater, e nós vamos falar da dura mater. Tecido conjuntivo denso não modelado, um tecido muito forte, ela está bem aderida ao periósteo, que é o tecido grosso, denso, fibroso também, que envolve o osso. Então você tem
o osso, o tecido protetor do osso, e a dura mater já está ali, ó, grudadinha nessa estrutura, tá? Então a dura mater, quando ela chega, né, na região da medula espinal, que ela vai descendo ali, a dura mater, né, ela tem um maior distanciamento do periósteo. Na região do crânio, a dura mater está bem grudadinha no periósteo. Aqui estaria o osso, um tecido protegendo o osso, e a dura mater está bem grudada nesse tecido que protege o osso. Quando é na medula espinal, ela tem um afastamento, ela sofre um pequeno afastamento, que é chamado de espaço epidural ou peridural. Epi significa acima de, ou seja, acima da dura mater, entre a dura mater e o periósteo, ou seja, entre a dura mater e o osso, tem um espaço, que é chamado espaço peridural ou epidural. É aí que é dada a anestesia peridural ou epidural. Tudo bem? Não chega a perfurar a dura mater, não. O líquido anestésico é jogado nesse pequeno espaço, que é no revestimento protetor da medula espinal. Tudo bem? Lá nas vértebras, tá? Outra coisa interessante é que a dura mater, ela tem um contato muito íntimo com a aracnoide. Então tá a dura mater aqui, a aracnoide aqui. Mas às vezes, devido a algum acidente, algum traumatismo crânioencefálico, né, tem uma hemorragia e acaba acumulando líquido nesse espaço entre a dura mater e a aracnoide mater, afastando uma da outra. E aí você observa bem que tem um espaço chamado subdural, ou seja, epidural é aquele espaço que ocorre na medula espinal entre o osso da vértebra, o canal vertebral, e a dura mater, tem um espaço chamado epidural peridural. Entre a dura mater e a aracnoide, normalmente você não observa nenhum espaço, que elas são muito aderidas, mas caso o indivíduo tenha um traumatismo, uma batida, pode ser que acumule líquido, tenha uma inflamação, hemorragia, e afaste, descolhe uma da outra. Aí você observa um espaço chamado subdural, que normalmente a gente não observa porque elas são muito aderidas. Tudo bem? Então, ela é formada, voltando, por um tecido muito forte, tecido fibroso, conjuntivo denso não modelado, muito forte, normalmente bem aderido à peça óssea que envolve o crânio. Entre a peça óssea que protege a medula espinal e a dura mater, há um espaço chamado peridural ou epidural. Tudo bem? Então o médico vai anestesiar, aí ele vai até esse espaço e joga o líquido ali. Tá? Uma coisa importante que está aqui embaixo para vocês darem uma olhada é que a inervação da dura mater é muito rica, tá? Ela tem uma grande sensibilidade à dor. Então, quando ela é esticada, tensionada ou empurrada, pressionada, ela acaba meio que gritando, liberando sinais dolorosos. Isso vai ser importante quando a gente falar de meningite um pouquinho. Aqui está mostrando para vocês esse esquema, né? Aqui você está vendo a dura mater envolvendo a parte encefálica e a dura mater envolvendo, né, a medula espinal. Tudo bem? Então, medula, né, espinal envolvida pela dura mater e o encéfalo envolvido também pela dura mater. Aqui em mais detalhes, ó, você vê bem a dura mater na medula espinal, abraçando você vê que é um tecido grosso, se você olhar bem, é um tecido bem forte, bem fibroso, é a dura mater. Vamos falar um pouco da aracnoide mater, ou normalmente chamado de aracnoide. A aracnoide também é formado por um tecido conjuntivo, também é um tecido conjuntivo denso, tá? Ela vai ter um revestimento de epitélio simples, bem fininho, pavimentoso. E uma coisa importante que você vai ver sobre a dura mater, sobre a aracnoide mater, é que a aracnoide mater, ela vai ter uma intensa relação com a produção do que você conhece como líquor, aquele líquido que fica envolvendo a medula espinal, o encéfalo, para, nós vamos ver, proteger de traumatismos, auxiliar na retirada de compostos metabólicos, que é o líquido cerebrospinal, ou também chamado de líquido cefalorraquidiano,
ou chamado de líquor. Ele tem 3 nomes, né? Líquor, que é o mais comum na clínica. Na anatomia, normalmente ele é chamado de líquido cerebrospinal ou líquido cefalorraquidiano. Tudo bem? Então, nós vamos ter a importância da aracnoide nesse processo. Wagner, o que a aracnoide tem de importante, né? Existe um espaço, né, entre a aracnoide e a pia mater que nós falamos, que é aquele entrelaçado parecido de teia de aranha. Esse espaço subaracnoide, ele vai conter o quê? O líquido cerebrospinal. Ele vai acumular o líquido. Não é ela que produz o líquido, mas é acumulado nesse espaço entre a aracnoide e a pia mater, onde tem aquelas traves, ó, acumula líquido ali, tá? Bastante líquido. Então, o espaço subaracnoide, ele vai ter esse líquido que vai agir como se fosse um colchão de água, um colchão hidráulico, protegendo, né, ó, balançando a cabeça, ó, protegendo o cérebro de qualquer impacto com a parte craniana. Então, pancada, qualquer coisa assim, o abalo não ocorre. É extremamente importante esse líquido. Existe um conjunto de velocidades, de projeções da aracnoide que tem a função de pegar o líquido e transferir para a circulação quando ele vai sendo renovado. São as velocidades aracnoides. Tudo bem? Então, a aracnoide também é extremamente importante, ela vai formar essa teia, ela vai ajudar na renovação desse líquido. Entre o espaço subaracnoide vai se acumular o líquido cerebrospinal ou líquido, ou líquor ou líquido cefalorraquidiano. Aqui está mostrando de novo para vocês, ó, o espaço subaracnoide, é aqui que nós vamos ter, né, o acúmulo desse líquido que vai proteger o sistema nervoso. E aqui, como vocês estão vendo, todo o líquido pode ser transferido pelas velocidades ao sangue, sendo renovado sem problema nenhum. E vamos falar da nossa amiga pia mater, que é extremamente vascularizada. A pia mater tem muita vascularização, ela é bem grudada no tecido nervoso, extremamente grudada nesse tecido nervoso, e os vasos sanguíneos, né, que vão chegando para o tecido nervoso, no começo eles vão sendo encapados pela pia mater, depois são células do tecido nervoso, chamadas astrócitos, que continuam encapando. Ela ajuda nessa formação dessa barreira hematoencefálica, ela no começo protege os vasos sanguíneos, envolve, depois os capilares vão ficando finos, e são células chamadas astrócitos que continuam esse envolvimento. A pia mater, então, ela é muito vascularizada e ela tem um papel extremamente importante na formação do líquor, do líquido cefalorraquidiano cerebrospinal. Tem que falar rápido para não enrolar a língua. Então, ela vai ter uma contribuição muito importante para a produção desse líquido. O que acontece? Esse líquido, depois de produzido, nós vamos ver, ele vai ter acesso e circular também, além do espaço subaracnoide, ele pode circular por determinadas cavidades existentes na região encefálica, que são essas cavidades são ventrículos. Nós temos 4 ventrículos onde esse líquido vai se acumular também. Essas cavidades são os ventrículos laterais, que são o primeiro e o segundo ventrículo, hoje recebe o nome de ventrículos laterais, mas já foi chamado de primeiro e segundo. Depois o líquido que sai daqui, ele circula, aqui é o primeiro e segundo, ó. Aí ele pode circular no terceiro ventrículo, então primeiro, segundo e terceiros ventrículos, e finalmente, né, circular para o quarto ventrículo. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto ventrículos. Tudo isso daqui pode conter líquor, contém líquor. Às vezes, se você olhar, tem um tal de aqueduto do mesencéfalo, ou aqueduto cerebral. Então, aquele líquido produzido, nós vamos ver que ele é produzido por expansões da pia mater, vai cair naquele espaço subaracnoide e também tem acesso àquele espaço, manda líquido para esses ventrículos, primeiro, segundo, né, o terceiro ventrículo, o aqueduto do mesencéfalo e o quarto ventrículo aqui. Então, o que acontece? Se houver algum problema de circulação
de líquido nesses ventrículos, é um risco grande de ocorrer que nós chamamos de hidrocefalia, acumular, ter uma expansão aqui, por algum motivo o fluxo está interrompido entre os ventrículos e esse líquido começa a se acumular, a expandir, e como esse córtex é frágil, você imagina a lesão que pode ocorrer. Vamos ver, né, então, recapitulando, quais são os espaços entre as meninges? Normalmente você tem entre a coluna, né, a parte óssea e as meninges, você tem um espaço chamado epidural. Às vezes, né, você vai observar um espaço entre as meninges e o crânio, é o extradural, tá? Eu estou falando, se você pensar da dura mater, então, entre a dura mater e a região onde você tem, né, o osso, você tem o osso da coluna, vai ter a medula espinal, o osso da coluna, a medula espinal, a dura mater estaria aqui pertinho do osso, só que aí tem um espaço epidural. Se for com o osso do crânio, que é menos comum observar, o extradural. Entre a dura mater e a aracnoide, lembra que eu falei para vocês que elas são muito aderidas, mas em caso de TCE, de traumatismo crânioencefálico, às vezes, por hemorragia, inflamações, está um afastamento subdural. E entre a aracnoide e a pia mater, o subaracnoide. Tudo bem? Então aqui está mostrando para vocês esses espaços, né? Olha lá, o espaço subdural, só para aumentar para mostrar para vocês como seria. Então você teria aqui a dura mater, aqui você teria a aracnoide, o espaço subdural. Aqui você teria o espaço entre, em azul é o espaço entre a aracnoide e a pia mater, o espaço subaracnoideo. Tudo bem? Só para dar uma ideia dos espaços que nós temos aí. Onde que é produzido esse líquor, o líquido cerebrospinal? Ele é produzido em estruturas chamadas plexos, coroides ou corioides, alguns dizem. Os plexos coroides, a palavra plexo significa entrelaçamento, enovelamento, e coroide é delicado. Eles são pregas, dobras, como se fossem pregas assim, ó, da roupa, da pia mater, tudo bem? E essas pregas da pia mater são ricas em capilares. Elas recebem muitos capilares, então recebem bastante sangue, essas dobras da pia mater. E essas dobras estão, né, elas têm contato, né, com o interior dos ventrículos também. Então você imagina essas dobras, o que elas vão formar? Elas vão formar o teto do terceiro, quarto ventrículos, vão estar na parede dos ventrículos laterais. E elas são constituídas pelo que essas dobras? Elas são constituídas por um tecido conjuntivo muito delicado, que é um tecido conjuntivo frouxo, com poucas fibras, mas bem vascularizado. E sobre esse tecido conjuntivo há um epitélio simples, né, de uma única camada, onde as células são cúbicas, quadradinhas ou, né, ou colunares, mais altinhas. Então você tem um epitélio simples. E essas células trabalham muito bem, resumindo, deixando claro para vocês, a formação do líquor. Elas vão fazer tipo um ultrafiltrado, vão trabalhar esse líquor para produzir esse líquor e renovar e produzir constantemente a partir do sangue que chega pelos capilares. Então a principal função dos plexos coroides é produzir e secretar o líquido cerebrospinal ou líquor. Tem que ter a produção disso, tudo bem? Essa é a função das células do plexus coroides, tá? Esse líquor, como eu falei para vocês, ele é essencial para a proteção mecânica do sistema nervoso, como também para os processos metabólicos, retiradas de substâncias metabólicas que normalmente as células podem lançar nesse líquido. Esse líquido normalmente ele é bem claro, ele não tem basicamente proteínas, tá? Não tem basicamente células de defesa, leucócitos, nada disso. É um líquido que, repetindo, é pobre, né, em proteína, ele tem muito mais íons, tem um nível, né, X normal de glicose, tem, né, um número de células de defesa leucócitos extremamente baixos, é um líquido translúcido, transparente,
que normalmente tem essa função, da mais a parte protetora mecânica e também, né, além disso, de retirar compostos metabólicos e algo desse tipo. Tá? Aqui está mostrando para vocês um esquema dessa projeção. Ó. Aqui você consegue ver bem, né, o plexo coroide. Aqui você tem a parte do ventrículo, né, o espaço lá. Você tem então aqui, está escrito leptomeninge, né? Eu acabei até esquecendo de falar para vocês, lepto é fino, delgado, porque normalmente o que acontece? A aracnoide e a pia mater são meninges muito finas. E alguns chamam essas meninges bem finas de a junção das duas de leptomeninges, as meninges delgadas, enquanto a dura mater pode ser chamada de paquimeninge, meninge grossa, espessa, porque paque é grosso. Lembra de o elefante é um paquiderme, derme é pele, paque é grosso, espesso, ou seja, animal de pele espessa. Paquimeninge seria a dura mater, e a junção da aracnoide e a pia mater forma a leptomeninge. Então ele está mostrando aqui a área das leptomeninges, e você está vendo aqui as projeções aracnoídeas, que são células especializadas para produzir o líquido cerebroespinal que acaba lançando nessas cavidades. Aqui um aumento maior, e você começa a ver coisas interessantes aqui nessa figura. Ó. Além das leptomeninges, você vê que tem vasos sanguíneos aqui, ó, vasos sanguíneos, aqui são hemácias, você vê então que é bem vascularizado. Você vê aqui o plexo coroide com essas projeções, esse entrelaçado, e você vê que tem células sobre esses plexos, ó. São as células ependimárias, que revestem, que formam o epitélio cúbico ou colunar, são as células ependimárias que vão formar isso daqui. Vou mostrar melhor para vocês. Olha no novo aumento aqui do plexo coroide. Agora nós observamos, ó, as células nitidamente aqui, vão receber nutrientes vindo do sangue, vão trabalhar e vão acabar jogando para cá o que vai ser o líquor. Vamos aumentar para ficar melhor. Olha, agora ficou melhor. Ó. O líquido, o sangue vem, material, o sangue aqui, nutrientes vêm, elas trabalham isso e vão jogando nas cavidades o que elas vão trabalhando, vão como se fosse um ultrafiltrado, trabalhando esse material para produzir o líquor. Interessante também que algumas dessas células ependimárias aparecem ciliadas, ó, tem cílios aqui. Como assim, Wagner? Aumentei para vocês. É porque depois que elas jogam na cavidade esse líquor, elas também ajudam esse líquido a circular, elas vão pá, como se fosse você jogando, vão circulando esse líquido, ajudando esse líquido a circular. As células ependimárias também têm, né, os ependimócitos, ou células ependimárias, também têm cílios para favorecer a circulação desse líquido. Mas aqui, ó, detalhes dessas células que fazem parte desse plexo coroide. Tem os tanícitos, também são células ependimárias, ependimócitos, são várias células aqui, todas trabalhando na produção e movimentação e renovação desse líquido. Olha aqui que legal, ó. O sangue chega para essas células, aqui tem um esqueminha bem legal mostrando a produção, e elas começam, ó, a fazer uma ultrafiltração, contribuindo para esse líquido que tenha sódio, cloro, bicarbonato, glicose, aminoácidos. Observe o seguinte, que não tem proteína em grande quantidade aqui, você coloca glicose, aminoácidos, mas proteína mesmo não é colocado em grande quantidade aqui. Tá? Mas tem bastante cloreto, bicarbonato, sódio, água, ou seja, elas vão pegando esse material e vão lançando nessa cavidade aqui o líquido e vão renovando esse líquido. Tudo bem? A circulação do líquido, então, ela está lá nos ventrículos laterais, o primeiro e o segundo ventrículo, depois que é fabricado. Aí ela vai por um forame, uma abertura interventricular, ela atinge, né, o terceiro ventrículo. Do terceiro ventrículo, ela, pelo aqueduto do mesencéfalo, o aqueduto cerebral, ela vai para o quarto ventrículo. Do quarto ventrículo, ela circula por aberturas mediana e aberturas laterais, ela acaba, então, atingindo as regiões que envolvem, né, toda a estrutura subaracnoide, tudo isso, e acaba envolvendo o encéfalo e a medula espinal. Tudo bem? Então, vou voltar até aqui um slide para vocês, ó, para ficar mais claro isso que eu falei, ó. Aqui, ó, vamos ver, opa, vai voltar. Será que está aqui?
Eu vou voltar aqui para vocês, desculpa um pouquinho, aqui, achei. Olha lá, ventrículos laterais, né? Daqui ela vai para o terceiro ventrículo, do terceiro ventrículo ela vai para o quarto ventrículo e daí ela vai cair nessas aberturas e vai envolvendo todo o sistema nervoso central. Tudo bem? Então nós temos aí, né, a circulação do líquido cerebroespinal, do líquido ou do líquido cefalorraquidiano. Vamos lá? Ventrículos laterais, primeiro e segundo ventrículos, o forame interventricular, você tem o terceiro ventrículo, ela vai para o aqueduto do mesencéfalo, do aqueduto do mesencéfalo, quarto ventrículo, do quarto ventrículo, abertura mediana e aberturas laterais, e finalmente, né, vai acabar nessa região do espaço subaracnoide e acaba envolvendo encéfalo e medula espinal. Normalmente, quais são as características citológicas e físico-químicas desse líquido cerebroespinal? Pobre em proteínas, tem mais cloretos, como nós vimos, tem sódio também. O volume, em média, de 100 a 150 centímetros cúbicos, a taxa de produção é de 21 mililitros por hora. A absorção são para aquelas estruturas chamadas as vilosidades, as granulações aracnoides, que devolvem isso para a circulação. Renova-se completamente a cada 8 horas, uma pressão de 5 a 20 centímetros de água e praticamente não tem leucócitos, não tem células brancas, normalmente não tem células de defesa nesse líquido. Tudo bem? E vamos falar um pouquinho, né, de cefaleia, porque eu vou falar um pouquinho, porque muitas pessoas reclamam quando tem dor de cabeça, né, muito forte, tudo. Então, várias causas de dor de cabeça, várias. Então, uma dos sinais também que pode ser relacionada à meningite é a cefaleia. E o que seria uma cefaleia, né? Em resuminho, a cefaleia ou cefalgia é uma dor de intensidade variada, localizada, né, em qualquer parte da cabeça, tá? É a cefaleia. O interessante para a gente aqui é que a cefaleia ela pode ser uma cefaleia primária. A enxaqueca é uma cefaleia primária, cefaleia em salvas, cefaleia tensional, cefaleia do trigêmeo. E você tem cefaleias secundárias, que é o que nos interessa aqui. Outras condições clínicas, como a meningite, pode ser causa para cefaleia. Então o indivíduo tem a meningite, a doença, né, uma infecção que pode ser viral, pode ser bacteriana, fúngica, ela está causando vários sinais, entre eles a cefaleia. Então a cefaleia não foi o processo desencadeante, ela foi ocasionada pela inflamação das meninges. Então aí seria uma cefaleia secundária. E neuralgias cranianas, dores faciais da TM, também poderiam causar cefaleia. Então nós temos que uma cefaleia primária, enxaqueca, cefaleia tensional, cefaleia em salvas, né? Cefaleia crônica, que muitas pessoas têm, são cefaleias primárias. Cefaleias secundárias, quais seriam? Aquelas derivadas de condições patológicas, como a meningite. Vale, o que é meningite, né? Então, olha só, meningite é uma inflamação da pia mater, da aracnoide, do espaço subaracnoide, ou seja, em resumo, é uma inflamação da leptomeninge. Aquelas meninges finas estão inflamadas, mas o que acaba levando essa inflamação? Normalmente são infecções causadas por bactérias, né? Uma infecção meníngea mais purulenta, mais aguda, e a viral, que normalmente é mais branda, não que não tenha complicações, mas normalmente é mais branda do que a bacteriana, tá? E os fatores responsáveis pela gravidade da meningite incluem a idade do indivíduo, obviamente, o indivíduo mais jovem, mais fragilizado, imunodeprimido, qualquer condição que possa agravar, né, a meningite, o tipo de bactéria, a virulência do micro-organismo. Virulência é o grau de agressividade de um micro-organismo. Tem micro-organismos bem mais agressivos que outros. Então, isso pode ocasionar uma variedade de complicações da meningite, da inflamação dessas meninges, né? Aqui nós temos, como meningite bacteriana, os principais agentes causais, o Streptococcus pneumoniae, que é o pneumococo, a Neisseria meningitidis, o meningococo, tá?
Por muito tempo, né, nós tínhamos, vou só ampliar aqui, a principal causa de meningite era o Haemophilus influenza do tipo B. Só que hoje, muitas pessoas já são vacinadas, muitas crianças, jovens, adolescentes, já foram vacinados contra essa bactéria. Então, o índice de meningite causada pelo Haemophilus influenza do tipo B caiu bastante. Nos adultos também tem uma bactéria gram-negativa, a Listeria monocytogenes, que também é causa de meningite. Os casos mais graves de meningite, normalmente, hoje em dia, são registrados com o pneumococo e o meningococo. Tá? Então, aqui está a imagem para vocês, né, do Streptococcus pneumoniae, aqui da Neisseria meningitidis, o meningococo, e aqui do Haemophilus influenza, que é um bacilo. Então, aqui você tem o Streptococcus, o strepto é fita, né, uma fita de cocos, aqui a Neisseria meningitidis, e aqui o Haemophilus influenza. Eles acabam causando uma inflamação muito grave, né? E isso pode ter ocorrido por vários motivos. Essa bactéria pode ter invadido essa área, tá? Pode ser por um traumatismo, o indivíduo tem abatido, isso tem abertura, tem uma lesão, alguma coisa. Pode ser por uma otite média, sim, uma infecção, né, de ouvido lá, uma otite média, isso causou migração de bactérias para uma área meníngea. Sinusite, mastoidite maltratada, depende do grau de infecção. Uma neurocirurgia, alguém foi fazer uma neurocirurgia e teve uma contaminação. Então, fístula dérmica, nós temos várias causas que podem, imunossupressão, que podem levar à infecção dessa área por bactérias, vírus, mas principalmente por bactérias, e aí causando quadros que podem deixar complicações graves, até óbito, né, devido à meningite. Né? Manifestações clínicas que você tem de uma meningite, né? O indivíduo pode apresentar febre, cefaleia intensa, lembra? Por que cefaleia intensa, tudo isso? Então vamos lá. Se eu estou tendo uma inflamação, somente nas leptomeninges, a aracnoide e a pia mater, a inflamação causa vasodilatação, que aumenta o fluxo sanguíneo para a região, aumenta as células de defesa, gera substâncias inflamatórias, isso tensiona a dura mater, que é extremamente sensível à dor, isso pressiona. Então, dores, vômitos, são efeitos naturais da inflamação, dessa tensão, desse aumento muito drástico de pressão nesse espaço agora, ventrículo, tudo está totalmente inflamado essa área. E aí o indivíduo pode apresentar náusea, vômito, rigidez de nuca, prostração, confusão mental, sinais de irritação meninge acompanhadas, né? Então, qualquer movimento causador, qualquer tentativa de flexão de perna, alguma coisa causa um reflexo de dor, porque a meninge está tensionada, esticada, você tenta mexer, dói muito. Então, pode até chegar a coma e óbito. Então, a meningite é, sim, algo que tem que ser cuidado, analisado e tratado extremamente rápido. Tudo bem? O que esse líquido pode apresentar quando o médico faz lá a coleta, a punção, né? Que normalmente, além dos exames clínicos, muitas vezes é feita a coleta do líquor para ver se há alteração nesse líquor. Lembramos que os líquidos, nós mostramos, têm algumas características próprias. Vamos lá? Então, para finalizar, quais seriam, né, as indicações de coleta do líquor? Então, o indivíduo tem suspeita de infecção do sistema nervoso central, né? Febre em sinais localizatórios, lactentes menores que 3 meses, então, determinados padrões de febres o médico vai analisar, né? Hemorragia subaracnoide, o cara fez uma tomografia, diagnosticou que tinha um espaço aumentado, alguma coisa na aracnoide que poderia ser uma hemorragia, alguma coisa, ele tem que saber o que está acontecendo ali, então ele vai coletar. Leucemias e linfomas, para ele saber o estadiamento de um possível tumor, né? A avaliação de várias condições, outras, Guillain-Barré, tudo ele pode coletar para saber isso, né? E, obviamente, né, por vários motivos, para saber a pressão intracraniana, tudo isso é dosado, incluindo para meningite, né, como uma suspeita de infecção do sistema nervoso central, que foi o primeiro caso ali. E aí o que ele pode observar em casos positivos para meningite? Meningite viral, por exemplo, né, vai apresentar uma taxa de leucócitos abaixo de 500 milímetros cúbicos, lembrando que normalmente não se tem leucócito, então isso já indica que há sim
um sistema de defesa indo lá porque há um agente infeccioso, né? Normalmente vão ser mais linfócitos, porque o linfócito ataca principalmente vírus. A proteinorraquia, ou seja, normalmente não se tem proteína, né, no líquido cérebro-espinal, então há alguma alteração das membranas, a entrada de proteínas, há uma alteração da membrana hematoencefálica, ou seja, alguma coisa está lesionando aquela região e proteínas se acumulam nesse material, então tem lesão, por isso que proteinorraquia. E glicorraquia normal, ou seja, o nível de glicose no líquido cérebro-espinal está normal. Agora olha para a bacteriana. Uma taxa de leucócitos superior a 1000, é muito leucócito. E normalmente são neutrófilos, por quê? Neutrófilos adoram fagocitar e envolver bactérias. Proteinorraquia aumentada, nível de agressividade na barreira hematoencefálica é maior, lesões, morte de próprias bactérias que estão ali, esse conteúdo vai gerando substâncias toxinas das próprias bactérias, vão inflamando mais, lesionando mais, aumenta o fluxo sanguíneo, aumenta a quantidade de líquido, mais proteínas chegam ali, mais detectada, e bactérias metabolizam muito glicose, né? E aí a taxa de glicose cai muito nesse líquido, dá uma hipoglicorraquia, o nível de glicose fica extremamente baixo. Então, são resultados que têm que ser observados, né, no caso de uma meningite, essa alteração do líquor. Além de coloração do líquido, uma turbidez se observa em alguns casos, mas esses valores já são preocupantes, né, já são casos para se analisar, tá? São exames que são feitos para ver se tem irritação meníngea, né? Ou seja, algum desses exames vocês já devem ter ouvido falar, né? E aqui um resuminho, né, que depois vocês olhem com mais calma, que faz um mapa mental sobre meningite. E deixar uma mensagem para vocês que todo mundo é capaz de suportar uma dor, com exceção aquela que você sente. Então, normalmente as pessoas falam, eu tenho dor, eu falo, mas não é para tudo isso. Não, mas quem está sentindo a dor sabe o nível de dor que sente. Um abraço, obrigado e acompanhe no meu canal. Um abração a todos.